A paz do Senhor esteja sobre você e sobre cada espaço que, neste momento, faz parte da sua vida. Mas agora, pare por alguns segundos. Sim, pare. Respire fundo. Sinta o ar entrando lentamente e saindo com calma. Permita que, junto com essa respiração, vá embora todo o peso que você vem carregando. Porque eu sei, nem todo cansaço aparece no corpo. Muitas vezes, ele se esconde na alma. É aquele silêncio estranho dentro de casa. Uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse fora do lugar. Mesmo quando tudo parece normal. Mas escute com atenção, porque algo começa a mudar agora. A partir deste instante, sua casa deixa de ser apenas um lugar físico. Ela se transforma em território espiritual. Um refúgio, um ambiente protegido, um espaço onde a presença de Deus começa a se estabelecer com autoridade. E quando Deus entra, nada permanece igual. São Bento nos ensinou algo profundo. A verdadeira paz não depende do que acontece do lado de fora, mas da presença firme de Deus dentro. E é exatamente isso que está sendo ativado neste momento. Agora, feche seus olhos por alguns segundos. Permita que essa oração conduza o seu espírito. O que está acontecendo aqui não é comum. Não são apenas palavras. É uma restauração invisível, uma limpeza espiritual profunda, que começa agora e alcança cada canto da sua casa. Você está seguro? Sim, seguro, porque muitas vezes a desordem não chega fazendo barulho. Ela começa pequena, uma palavra dita com raiva, um cansaço que nunca passa, discussões que surgem sem motivo, como pequenas faíscas caindo sobre algo seco. E quando você percebe, o ambiente já está pesado. Essa energia se instala nos pensamentos, nos relacionamentos, no clima da casa. E aos poucos, a alegria vai desaparecendo. Mas hoje, isso termina. Porque onde a luz de Deus entra, a escuridão não resiste. Ela não discute. Ela não luta. Ela simplesmente desaparece. Agora, com fé, declare dentro de você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sinta essas palavras. Elas não são apenas frases. Elas estão preenchendo o ambiente agora. Neste momento, Deus está estabelecendo um refúgio dentro do seu lar. Ele se torna o fundamento, o guardião, a proteção de tudo que está ao seu redor. Tudo aquilo que tentou entrar, inveja, medo, ansiedade, perde força agora, porque este lugar está sendo coberto pelo Altíssimo. A sua casa pertence a Deus. As paredes que antes absorviam tristeza, agora começam a vibrar paz. O ar pesado começa a se dissipar, como neblina ao amanhecer. E o seu lar volta a respirar tranquilidade. Se você deseja que essa proteção permaneça, faça um ato de fé agora. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas. Deixe o seu like e escreva nos comentários: paz. Porque essa palavra será a base do que está sendo construído aqui. Agora, acalme o seu coração. No silêncio desta oração, nós invocamos a presença de São Bento, o homem que venceu o caos com disciplina espiritual. Aquele que transformou desertos em lugares de vida. E neste momento, trazemos espiritualmente a cruz sagrada para o centro da sua casa. Visualize isso. Uma cruz de luz sendo colocada no meio do seu lar. E dessa cruz, começa a sair uma luz dourada, quente, acolhedora, que se espalha lentamente, entrando em cada cômodo, em cada canto, em cada memória. E com autoridade espiritual, declaramos: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o mal o meu guia. Afasta-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. O que ofereces é mal. Bebe tu mesmo o teu veneno.
Essas palavras não são apenas palavras. São decretos espirituais. Quando você declara que a cruz é sua luz, você expulsa toda a escuridão da sua mente, todo pensamento negativo, toda angústia, toda opressão. E quando você diz, afasta-te, isso não é apenas um pedido. É autoridade, é identidade, é saber a quem você pertence. Neste momento, todo o peso está sendo retirado. Toda inveja, toda discórdia, tudo aquilo que não vem de Deus está sendo rejeitado. Dentro da sua casa, só permanece o que vem do céu. E agora, São Bento se posiciona espiritualmente, como guardião do seu lar, como um vigilante silencioso, restaurando a ordem e trazendo paz ao seu coração. Respire profundamente mais uma vez, porque agora vamos iniciar a limpeza espiritual completa da sua casa. Respire e solte o ar lentamente. E junto com ele, deixe sair toda a tensão acumulada. Existe uma sujeira que os olhos não veem, mas que pesa. Palavras duras, sentimentos guardados, preocupações repetidas, ansiedade, mágoas, tudo isso se acumula. Mas agora, sob a autoridade espiritual, isso está sendo removido. Agora, todas as janelas espirituais da sua casa estão sendo abertas. Sinta isso, como se uma brisa leve atravessasse cada ambiente. Uma brisa limpa, restauradora, que entra suavemente, mas transforma tudo por onde passa. O Espírito de Deus se move agora, como um vento tranquilo, removendo tudo aquilo que não pertence a Ele. Toda a tristeza acumulada, todo o ressentimento escondido, toda a dor silenciosa, está sendo levado embora, sem esforço, sem luta. Apenas permita, porque existe uma promessa que se cumpre neste momento. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano. Isso significa que você não precisa viver com medo dentro da sua própria casa. A partir de hoje, você caminha com paz, com segurança, com autoridade espiritual. E à medida que essa limpeza continua, tudo começa a se alinhar, o ambiente fica leve, o ar mais puro, e o seu coração começa a descansar. Onde havia preocupação, agora nasce confiança. Onde havia irritação, agora surge o perdão. Sua casa está sendo lavada, da base ao teto, pela misericórdia de Deus. Agora caminhe comigo espiritualmente. Vamos consagrar cada parte do seu lar. Começamos pela porta de entrada. Pare diante dela. Essa porta já viu cansaço, preocupações, o peso de dias difíceis. Mas agora, nós selamos essa entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaramos: a partir de hoje, essa porta se torna um filtro espiritual. Somente a paz entra. Somente a alegria entra. Somente a provisão entra. Tudo aquilo que não vem de Deus permanece do lado de fora. E toda vez que você atravessar essa porta, você estará entrando em um lugar protegido, guardado, abençoado. Agora vamos para a sala, o lugar da convivência. Um espaço que talvez tenha sido tomado pelo silêncio, pela distância, pela frieza. Mas hoje isso muda. Agora declaramos: este lugar volta a ser um ambiente de alegria, onde haverá diálogo, onde haverá compreensão, onde haverá risos verdadeiros, onde o perdão será mais forte que o orgulho, e o amor voltará a ocupar o centro. Agora seguimos para a cozinha, o lugar da provisão. Abençoamos cada alimento, cada armário, cada refeição. E declaramos: nunca faltará sustento nesta casa. Todo medo da escassez cai por terra agora. A mesa será lugar de gratidão, e tudo será abençoado por Deus. Agora caminhamos pelos corredores, os caminhos do lar, e declaramos: nenhum passo carregado de raiva,
Somente passos de paz, passos leves, passos guiados por Deus. Agora chegamos aos quartos, o lugar do descanso, mas que muitas vezes se tornou espaço de preocupação, ansiedade, insônia. Mas isso termina agora. Declaramos: toda insônia sai agora. Toda ansiedade noturna perde força. Todo peso mental é quebrado. Este quarto volta a ser um lugar de descanso verdadeiro. Anjos do Senhor estão sendo posicionados agora, nos 4 cantos, guardando o seu sono, protegendo sua mente. E a partir de hoje, você dormirá em paz, profundamente, tranquilamente, restaurado. E enquanto você descansa, mesmo sem perceber, algo continua acontecendo. Porque quando Deus entra, Ele não faz mudanças superficiais. Ele transforma desde a raiz. Agora, permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta o ar mais leve, o coração mais calmo, a mente desacelerando. Isso não é imaginação. É a presença de Deus ocupando espaço dentro do seu lar. E onde Deus habita, o caos não permanece. Agora, levante sua fé mais uma vez e declare com convicção: a minha casa pertence a Deus. Diga isso, porque há autoridade na sua palavra. E quando você declara, o mundo espiritual responde. Mas agora, vamos além. Porque não basta limpar. É preciso selar. É preciso proteger. É preciso estabelecer. E neste momento, nós selamos espiritualmente este ambiente. Cada parede, cada canto, cada objeto, cada espaço está sendo marcado pela presença de Deus, como um selo invisível, mas completamente real, como uma assinatura divina dizendo: este lugar é meu, e tudo aquilo que não vem de Deus não encontra mais espaço aqui. Agora visualize novamente a cruz de luz no centro da sua casa. Ela permanece firme, radiante, e dela saem ondas de proteção, como círculos de luz que se expandem continuamente. Nada atravessa essa proteção. Nada ultrapassa esse limite, porque este lar agora está guardado, protegido, coberto. E com fé, declaramos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não está distante. Ela está ativa agora. Sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Agora, se existe algo que ainda pesa dentro de você, entregue. Não carregue mais. Entregue essa preocupação, entregue esse medo, entregue essa dor. Porque Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para viver em paz. E enquanto você entrega, Deus começa a substituir. Onde havia medo, Ele coloca segurança. Onde havia ansiedade, Ele coloca descanso. Onde havia tristeza, Ele coloca esperança. Agora, vamos consagrar também as pessoas que vivem com você. Sejam elas próximas ou mesmo distantes. Coloque cada nome diante de Deus e declare: eu consagro minha família ao Senhor. Pai, cubra cada vida, proteja cada mente, guarde cada coração. Afasta todo o mal, toda influência negativa, toda palavra contrária. Que cada pessoa desta casa seja envolvida pela tua presença e que onde houver distância, haja reconciliação. Onde houver frieza, haja amor. Onde houver conflito, haja paz. Agora, permaneça mais um instante em silêncio. Sinta isso. O ambiente já não é o mesmo. A energia mudou. Existe algo novo sendo estabelecido. E isso não é passageiro, porque quando Deus entra, Ele permanece. Mas existe uma chave importante: continuidade. A fé precisa ser mantida. A oração precisa continuar. A presença de Deus precisa ser cultivada. Por isso, faça desse momento um novo começo. Não apenas uma experiência, mas um posicionamento.
A partir de hoje, proteja o seu ambiente. Cuide das palavras dentro da sua casa. Cuide do que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Porque aquilo que entra também influencia. E lembre-se, você tem autoridade. Você não está desprotegido. Você não está sozinho. Agora declare mais uma vez: Deus habita aqui. Sinta o peso dessa frase. Isso não é apenas fé, é realidade espiritual. E tudo começa a se alinhar a partir disso. Agora, para finalizar, feche seus olhos mais uma vez, respire profundamente e receba essa última oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, por esta paz, por esta presença, por esta transformação invisível, mas real. Que esta casa permaneça protegida, que este ambiente permaneça leve, que esta família permaneça guardada e que nenhuma força contrária tenha poder aqui. Que os anjos do Senhor permaneçam posicionados, vigiando, guardando, protegendo, e que a tua presença nunca se retire deste lugar. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos e descansamos em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora escute isso com atenção. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para você. Escreva aqui nos comentários: eu estou protegido pela luz de Deus. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, sua fé é ativada. E quando a fé é ativada, o impossível começa a acontecer. Inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa proteção. Porque hoje, algo mudou. E a partir de agora, você não caminha mais sozinho. Você está guardado, protegido e guiado por Deus. Amém.